Pai, nós te agradecemos por esse momento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado por esse dia. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos fortalecendo, nos capacitando para esse momento, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a nossa vida, que não venha nada de nós, mas somente do Teu Espírito Santo, Pai, para nossa vida, para cada lar, em nome de Jesus. É o que eu peço e te agradeço. Amém. Chegou o momento mais ungido da nossa semana. É isso aí, galera. Tá começando mais um episódio do Pode Unção. Seja muito bem-vindos, paz seja com todos. Eu me chamo Michael Santos. E eu me chamo Carol Santos. E aqui no Pode Unção a gente sempre fala sobre 4 pilares muito importantes, né, amor? Sim. Casamento, propósito, vida com Deus e ministério. Com certeza. E hoje tá lindo demais, porque a gente vai trazer um tema aqui muito importante, que é gratidão, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você é grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na tua vida? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes da gente entrar, né, nesse episódio, o que eles precisam fazer, amor? Gente, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação, porque assim o YouTube entende que você gosta desse estilo de conteúdo. E todas as vezes que a gente postar um novo episódio, ele te notifica disso. Aproveita também, manda o link no grupo da família, do amigo, da vizinhança, para um casal, e eu tenho certeza que eles serão abençoados. Com certeza. Hoje nós estamos no nosso 7º episódio, acertei? Acertou. No anterior eu errei, gente. Falei que a gente estava no sexto, no quarto era o sexto, né? Mas agora tá certo. Nós estamos no 7º episódio. E é o último episódio que vai fazer só eu e a Carol esse ano, né? Depois tem mais 2 do Pode Unção com convidados, mas só eu e a Carol é o último. Então, um tema que Deus colocou em nosso coração pra gente trazer para esse momento é gratidão, né? Inclusive é o tema da nossa igreja desse mês, né? Gratidão. Sim. E por que a gratidão é tão importante, né? A gente vive em um mundo, né, onde existe um descontentamento muito grande, né, amor? Exato. As pessoas, muitas das vezes, elas não estão contentes, sempre quer mais. E é muito importante a gente sempre almejar algo melhor, sim, né? Sempre querer algo mais. Mas o que Deus quer trabalhar na tua vida e na tua casa, na minha vida, na vida da Carol, na vida de todos nós, é pra gente ser grato pelo que a gente tem também, né? Isso é muito importante. Teve um vídeo que eu vi uma vez na internet, eu não lembro qual foi a rede social que eu vi, mas foi um vídeo que marcou muito a minha vida. O vídeo era o seguinte, tinha um cara em um carro, né? E um carro normal ali, e ele viu um carro mais bonito, né? Ele viu ali uma Ferrari, entre aspas, né? Ele falou assim, nossa, como eu queria aquele carro, meu Deus do céu, eu queria muito aquele carro. E aí nisso tinha uma pessoa atrás dele em uma moto. E essa pessoa que estava na moto falou assim, poxa Deus, como eu queria um carro, né? Porque andar de moto, às vezes na chuva, se molha, é muito complicado. E aí tinha uma pessoa ali atrás dele de bicicleta. Falando assim, nossa pai, tô cansado de pedalar, eu queria muito uma moto pra mim andar ali, né, não precisar ficar pedalando. E assim, foi indo cada vez diminuindo mais. Atrás dessa pessoa tinha uma pessoa andando de a pé, falou, poxa, eu queria tanto uma bicicleta, né, pra não precisar ficar caminhando e tal. E aí em cima da sacada tinha um menino, né, que ele era cadeirante. E ele falou assim, nossa, como eu queria andar. Ou seja, aquilo que muitas das vezes você menospreza, muitas pessoas querem ter aquilo que você tem. Sim. Sabe? Família, teu lar, né? Então, é muito bom a gente sempre ser grato, né, amor? Por tudo Exato. O que Deus tem feito em nossa vida. É o que Deus ele quer trabalhar nesse episódio com a gente, né? Sim, acho que uma das coisas mais destrutivas na vida de alguém, né, é o descontentamento. Com certeza. É não estar feliz com o que tem. O gramado do vizinho é sempre mais verde do que o nosso, né? Com certeza. Então, esse é o mal da humanidade. Ó, pra vocês terem ideia, em Eclesiastes 3:12 ao 13 está escrito assim, ó. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Em outras traduções vai falar que é dom de Deus. Ou seja, você desfrutar das coisas que Deus te deu é dom de Deus. Você olhar para essas coisas e falar assim, meu Deus, obrigado. Não é porque assim, o que a gente olha, quando a gente olha para o mundo assim, em geral, o ser humano ele tem isso por natureza, né? É o anseio ardente de ter algo
É o anseio ardente de ter e o tédio de possuir. Né? Pode reparar aí na tua vida. Às vezes tem coisas que você queria ter muito. Meu Deus, eu quero isso. Você batalhou, você lutou para ter isso, mas depois que você teve acesso a isso, parece que isso já não faz mais tanto sentido para você. Né? A gente se acostuma. Sim. E o que o Senhor ele quer nos ensinar nesse episódio, guarda isso no seu coração, é para você desfrutar. Sim, né, amor? É para você desfrutar de tudo o que Deus tem feito para você. Exato. Quando o coração... Anotei aqui, ó. Quando o coração fica reclamando, murmurando e sempre olhando para o que falta, tudo isso pesa, tudo isso trava, mas quando a gente começa a ser grato, tudo ao nosso redor muda, né? Com certeza. Isso faz total sentido, né? É muito lindo porque quando Deus, ele cria o homem, né, ele coloca Adão no jardim, e se você for ler Gênesis 2, eu coloquei aqui, ó, Gênesis 2:16, está escrito assim, ó. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ou seja, não foi o pedido, foi uma ordem. O Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ou seja, desfrute. O desejo de Deus para Adão era desfrute de qualquer árvore do jardim. Mas tem um probleminha. Se a gente for ler aqui um pouquinho mais pra frente, problema entre aspas, né? O homem achou um problema nisso, mas na verdade não era o problema. Deus falou, pode comer livremente, mas existe uma árvore no meio do jardim. Essa árvore você não pode comer. E é engraçado porque o homem, ele tem tudo ali, Deus ele deu pra ele, só que ele sempre às vezes vai pensar naquilo que ele não tem. Ainda, faltando, né? No que tá faltando. Satanás ele sempre vai apresentar pra você uma árvore que tá faltando no teu jardim. Né? E você sempre vai ansiar por essa árvore e Deus está falando para você, desfrute de tudo isso. E por que também que a gente quer trazer esse assunto? Além de ser muito importante, a gente é muito grato ao Senhor, né? A gente tá vivendo isso, por tudo que Deus ele tem feito em minha vida, na vida da Carol, né? A gente vai contar um pouco dessa parte. Eu e a Carol, a gente teve muita dificuldade na nossa vida, tanto no casamento, né, questão de imaturidade, depois a gente foi amadurecendo e é um processo, né, sempre a gente vai amadurecendo mais e mais. E uma das áreas também que a gente tinha muita dificuldade era na questão financeira. Sim. Né, amor? A gente tinha muita dificuldade, eu sempre trabalhei ali em uma loja, né, entrei lá com os 16 anos, então quando eu conheci a Carol já trabalhava nessa loja, e a Carol também sempre trabalhou, né, ela não trabalhou ali tanto tempo em um serviço igual eu, mas ela sempre procurava uma maneira ali de complementar a renda, né, trabalhava com a mãe dela. Vai falando aí, amor, design de sobrancelha, transista, trabalhou no mercado, várias coisas, né, então todo esse decorrer do tempo a gente estava trabalhando ali, só que sempre faltava. E uma coisa que a gente vê aprendendo também, uma lição, que não é pelo que a gente ganhava, mas por como a gente geria. Né? A gente não tinha ali sabedoria para gerir dinheiro, então a gente gastava muito com bobagem, né? E aí virava aquela bola de neve. Era muito engraçado que a gente fazia um empréstimo para pagar outro empréstimo. Eu sei que você que tá aí, ó, talvez você já passou por isso. Pega ali um empréstimo para pagar outro empréstimo, né? E a nossa vida foi assim. E aí chegou a época ali da pandemia, 2020, né? Eu lembro que as lojas fechou tudo, aquele caos, né? A Covid veio arregaçando mesmo, né? E aonde eu trabalhava, fechou por 3 meses, a loja onde eu trabalhava, né? Trabalho registrado lá, num serviço estável, tudo certinho, fechou por 3 meses. E aí, naquele tempo, a gente ficou desesperado. Meu Deus, será que a gente vai voltar? Fechou tudo, fechou loja, fechou igreja. Meu Deus, quem diria que um dia você... talvez é uma história pra gente contar pros nossos filhos no futuro, né? Mas as igrejas fechou, aí começou a fazer live, começou a acontecer um monte de coisa, e naquele momento ali de incerteza ali do que ia acontecer, que era um tempo incerto, a gente não sabia nem se a gente ia continuar vivendo, porque estava expandindo demais. Pessoas próximas a nós, que a gente conhecia, acabou falecendo por conta da Covid, né? Então, algo que trouxe ali realmente uma coisa bem forte, né? Sim. E aí, nesse tempo, comecei a fazer uns bicos na empresa do meu primo e com aquela incerteza. Tipo assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que a gente vai sustentar a nossa casa? Nessa época, a Carol não estava trabalhando, né? Nossa, não estava trabalhando, né? Nessa época, ela não estava trabalhando, a gente morava lá no apartamento ali de Machado. E aí, um dia eu estava na sala, né? Assistindo lá o YouTube e apareceu uma live de um rapaz chamado Juba.
Depois você pesquisa ele, você vai gostar, os conteúdos dele é bem legal. E ele ensina sobre YouTube, né? Como viver do YouTube e tal. E na época, hoje ele fala muito sobre YouTube, mas na época ele falava também sobre marketing digital e tal. E quando as pessoas falavam pra mim que dava pra ganhar dinheiro com a internet, meu Deus, eu falava, não dá pra ganhar dinheiro com a internet, é mentira. E eu ficava bravo, eu vi os anúncios assim, ó, não vi hora de pular, sabe que você fica esperando assim pra pular o anúncio? E esse Job ele falou, né? Só que ele passou de uma forma tão clara que dava pra ganhar dinheiro com a internet, ele mostrou ali na prática, foi uma live ali de 1 hora ele explicando, e ele falou algo ali que mexeu comigo, ele falou assim, olha, sempre alguém tem algo que possa ensinar, né? Que outras pessoas não sabem. Uma coisa que eu aprendi, assim, não há nada que a gente não possa aprender e também não há nada que a gente não possa ensinar pra alguém, né? A gente sempre tem algo pra ensinar. Sim. E aí, ele falou assim, ó, o que você sabe fazer? Logicamente, ele não perguntou diretamente pra mim, ele falou na live, o que você que tá em casa aí você sabe fazer? Você pode pegar isso e transformar em um curso online, né? E eu pensei, poxa, o que eu sei fazer? Comecei a pensar, eu falei assim, poxa, eu sei tocar violão, né? Sei arranhar um pouquinho de violão, né? Tava começando ainda, começando a tocar violão. Falei, vou criar um treinamento de violão. Eu lembro que lá no apartamento, assim, não tinha tratamento acústico nenhum, que nem do estúdio aqui, né? Não tinha nada. Lá era um cômodo vazio, né, as paredes brancas, tudo assim, não tinha iluminação, eu lembro que eu abria a janela assim, gravava contra a janela, que é uma dica muito boa para gravar, né, e aí eu fiquei gravando ali, um som horrível, um áudio terrível, criei um curso com 4 aulas, bem baratinho, R$ 9,90 na época, o curso de violão, e eu lembro que até o nome foi engraçado, o nome era Do Zero ao Sucesso, Aulas de Violão. Tipo assim, pensando tanto no sucesso, né? Eu tava pensando tanto no sucesso que ia dar certo, que eu coloquei o nome Do Zero ao Sucesso, né? E aí, eu comecei a estudar sobre marketing digital, comecei a estudar ali as técnicas, isso era em 2020 ali, 2020 para 2021, né? Comecei a estudar ali e tal, e de repente, foi acontecendo, né? Fui aprendendo algumas estratégias ali, fui fazendo umas vendinhas. Só que como esse curso, ele era um ticket muito baixo, o valor dele era muito baixo, não ganhava nada expressivo. Tipo assim, era um dinheiro para comprar um lanche no final de semana. Não era nada e tal. E aí eu voltei a trabalhar, graças a Deus, né? A loja abriu de novo, voltamos a trabalhar e tal. Só que eu não tinha desistido daquilo, continuei investindo. Só que aí, quando eu estava em casa, eu tinha muito tempo para fazer. Quando eu saí, voltei pra loja, eu já não tinha tanto tempo assim. Então aí começou a ter muito atrito lá em casa, né? Sim. Porque assim, nem eu acreditava direito, piorou a Carol, né? Ainda ela não acreditava que dava certo. E é normal, muitas pessoas têm dúvida. Eu também tinha dúvida na época, né? E aí, o que eu ia fazer? Eu focava muito nisso e deixava meu casamento de lado. A gente começou a ter atrito em casa. Nossa, você está no serviço, quando você chega em casa, você foca nisso, tal. Aí eu fui e desisti por um tempo, né? Eu falei assim, deixa quieto, mais pra frente, quem sabe, né? A gente volta com isso, né? Sim. E aí, a Carol engravidou. Já falei sobre isso no primeiro episódio, né? Uma bênção do Senhor, tal. Eu ainda estava trabalhando na loja, a Carol ficou grávida. E aí veio um pensamento na minha cabeça. Se só eu e a Carol, eu trabalhando, a Carol também trabalhando, a gente fazendo bico, fazendo aplicação de tecido, ó, a gente tava na motinha e ia direto fazer aplicação de tecido, escada. Eu lembro que nós ia aqui, ó, eu na moto aqui na frente, a Carol atrás e a escada no meio. Aí tinha que andar na distância de um carro, se não batia, a Carol já caía. E aí, assim, a gente passava uma vida bem complicada. Assim, amor, quantas vezes a gente já não foi pra casa ali, vindo do culto, e a gasolina acabava no caminho. Nossa, meu Deus. O bom era quando a gente tinha dinheiro, tava esperando encontrar um posto, né? A gente tinha que ir até em casa empurrando, porque não tinha dinheiro. Era engraçado, porque tinha gente que passava assim, e falava assim, acabou a gasolina? Acabou. Você quer que eu busque gasolina pra você? Não, se você puder, eu agradeço muito. Porque a gente tinha dinheiro da gasolina, certo? Aí a gente dava dinheiro pra pessoa, tinha vez que a pessoa passava... E aí não era que, tipo assim, a gente não queria que a pessoa... É que a gente não tinha dinheiro pra colocar gasolina, literalmente. A moto acabou a gasolina e a gente ia empurrando uns 2 km até chegar em casa. Tá entendendo? Então, assim, a gente vivia essa fase. Aí quando a Carol ficou grávida, eu falei, meu Deus, se eu e a Carol, só eu e ela, a gente tá passando isso, e agora com o bebê? Né? Porque, assim, criança é bênção, mas traz gastos, é normal. E a gente faz o máximo para dar o melhor para os nossos filhos, né? Sim. E aí nessa hora eu pensei, falei, não, eu tenho que voltar com aquele projeto. Falei, vou voltar. Eu tinha uma coisa na cabeça, falei assim, cara, eu não aprendi tudo aquilo à toa.
de estratégia, de gravação e tal. E aí eu voltei, só que dessa vez eu voltei mais forte. Por quê? Porque eu estudei mais, eu já vim com outra percepção, o nome do treinamento mudou, né? Antes era do zero ao sucesso, mudei para Academia do Violão, que é o nome que a gente usa hoje, né? E é bem engraçado porque esse nome, eu tinha um amor por esse nome do zero ao sucesso, eu fiz uma camiseta, tem até hoje a camiseta lá em casa, acho que vou montar um quadro com aquela camiseta. E aí, tinha um menino que ele era estrategista digital, né? Aí ele entrou em contato comigo e falou assim, Maico, eu quero te ajudar, né, nas vendas do seu curso, mas vamos mudar esse nome aí, por favor, cara? Esse nome aí não dá certo, é curso de violão. E eu lembro que eu fiquei bravo com ele, cara, orgulho, né? Não, que é o nome, esse nome aqui eu escolhi, não vai ser esse nome. E depois eu falei, não dá, realmente. Aí eu mudei, aumentei o valor do curso e assim foi indo. Comecei a aplicar ali, a Carola começou a acreditar mais, aí falou, não, eu tô com você, vamos junto e tal. Aí eu chegava ali, a Carol grávida, chegava ali do serviço, gravava à noite, fazia live, produzindo conteúdo, ou seja, do mesmo jeito que a gente estava antes, só que a gente estava ali, estava entendendo que aquilo era um tempo, né? A gente estava semeando para a gente plantar no futuro. Plantando para colher, né? Plantando isso, plantando para colher. Então, era um esforço que a gente estava fazendo naquele momento, né? E aí começou a dar certo. A gente começou a ter um faturamento, assim, era muito menor que eu ganhava na loja, com certeza, mas eu tinha uma coisa na cabeça, eu falava assim, poxa, se eu aplicando ali 2 horas, 1 hora por dia tá dando certo ali, tá tendo um valor, se eu sair do meu emprego e aplicar 100% nisso, vai dar mais certo, né? E aí foi nisso que eu cheguei na Carol, né, e falei pra ela, amor, eu tô pensando em sair da loja, olha, eu trabalhava lá há 9 anos, imagina a decisão, né, que a gente teve que tomar, né? 9 anos eu trabalhei lá, foi o primeiro emprego, onde eu sou muito grato, né? Porque foi o trabalho que abriu a porta para mim ali com 16 anos, né? E desde lá eu fiquei 9 anos. E aí eu conversei com a Carol falou assim, amor, não, vamos, tô com você, eu acredito que vai dar certo também. Cheguei no meu patrão, conversei com ele, deu tudo certo, ele entendeu. E aí, dia 1 de outubro de 2022, foi quando eu saí da loja, né? Pra trabalhar por conta própria ali com a internet, né? E aí, ou seja, eu tinha 5 meses pra fazer acontecer. 5 meses, e qual que era esses 5 meses? Era o seguro-desemprego. É o que eu tinha. Eu tinha 5 meses ali garantido de um salário pra mim fazer acontecer. E lembra que eu falei que antes de eu sair da loja, o que eu tava recebendo não era nem perto do meu salário? Não era nem perto. E aí eu saí e tal. O primeiro mês de outubro, pra vocês terem ideia, lógico, eu não foquei ali nas vendas, nada do tipo. Eu foquei em produzir conteúdo, em montar o curso, em fazer ele ficar melhor, tal, né? E aí eu saí da loja, nesse mês de outubro, eu fiz 80 reais. Olha isso, 80 reais. Aí na loja eu ganhava um salário, né? Um salário de comércio, né? Eu não sei quanto que tá hoje aproximadamente, sei lá, deve estar uns 2.000, acredito eu, sei lá, uns 1.800. E na época eram uns 1.800, né? E aí, tipo assim, eu falei, meu Deus, mas aí no próximo mês, aí eu já comecei a focar em vender, estratégia, marketing e tal, aí eu fiz 900. E aí foi aumentando, né? E eu lembro que eu tinha um pensamento, amor, muito, muito comigo, assim. Eu falava assim, poxa, eu falava pra Deus, será que daqui 5 meses eu vou ter que voltar a trabalhar de novo, assim, sabe? Será que eu vou ter que desistir disso daqui e não vai dar certo? E aí o mês de dezembro, que foi final de ano ali, foi uma virada de chave. Porque aí eu tive um faturamento maior do que eu recebia no meu emprego, né? E depois, janeiro, fevereiro, foi só aumentando. Até chegar, 10 vezes mais do que eu ganhava no meu serviço, né? Então, eu sou muito grato, nós somos muito gratos, por quê? Porque hoje a gente tem o nosso estúdio em casa, a gente tá perto da Nunu, né? Porque acho que é um desejo de muitas pessoas ali, tá perto sempre ali, né? E uma coisa que a gente sempre teve ali em nosso coração, desde o início ali, independente da dificuldade que a gente estava passando, era gratidão a Deus. Exato. Né? Sempre, independente da situação. E isso é importante. Não é você que está vendo aí, não é você não almejar algo a mais. Falar assim, poxa, Maico, mas eu quero conquistar, eu quero crescer. Tá certo, isso é muito importante. Mas é você ser grato pelo que você tem. Exato. Pelo jardim que Deus deu para você cuidar. Tá entendendo? Porque foi uma ordem de Deus para Adão. Desfrute. Você precisa desfrutar. E nós lemos aqui em Eclesiastes que é dom de Deus a gente desfrutar. Eu lembro uma época, nessa época, né, quando a Carol ficou grávida, eu ainda estava ali, estava trabalhando e focando ali nessa estratégia ali.
a gente passava muita dificuldade. Quando a Nunu nasceu, eu tive que vender minha moto. Moto que eu ia trabalhar todos os dias. Tive que vender ela pra comprar as coisas pra Nunu, fazer o quartinho dela. A gente não tinha nada, a gente ganhou muita coisa, né? Sim. Mas o quartinho dela ali praticamente... a mala da maternidade, geralmente a gente monta antes, né? E a minha eu montei uma semana antes da Nunu nascer, porque a gente não tinha as roupinhas, né? Exatamente. E aí... Eu lembro que eu vendi minha moto e tal, e comprei uma bicicleta ali, baratinha e tal. Gostava muito daquela bicicleta. E aí eu ia trabalhar de bicicleta. Assim, era 7 quilômetros, ia trabalhar de bicicleta e tal. E teve um dia que eu tava voltando ali do serviço e eu peguei uma chuva assim, que eu fiquei ensopado mesmo, assim, na volta, chegando em casa, assim, ó. Ainda bem que foi pra casa, né? Porque se fosse pro serviço ali, já ia ficar tudo molhado lá no meu serviço, mas já aconteceu também. E assim, eu sei que, poxa, muitas pessoas passam por isso, né? Sim. É normal, muitas pessoas passam por isso e eu louvo a Deus por isso. Deus, ele vai te recompensar, Deus, ele vai te honrar grandemente, porque a palavra de Deus diz, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Sim. E nesse momento eu poderia, sei lá, talvez muitas pessoas falavam, Deus, nossa, eu tinha uma moto, eu perdi, agora eu tô de bicicleta, eu tomei essa chuva. Não, eu era grato a Deus, a gente era grato a Deus, né? Então, a gratidão, ela sempre vem antes de tudo. Né? Como eu disse, a gratidão vem antes da provisão. Né? A gratidão, ela vem antes da provisão. Você quer viver bem? Seja grato pelo que você já tem. Exato. Isso é muito importante, né, amor? Sim, verdade. E o importante é que a gente sempre vê a mão de Deus, né? Com Independente certeza. da situação que a gente estava passando, mais apertada que a gente tivesse, Deus sempre provia de alguma forma. Deus sempre enviava um anjo, enviava alguém para nos abençoar. Então, realmente é isso. A gratidão sempre vem antes da provisão. Se a gente for grato no pouco, Deus nos colocará sobre muito, né? Então, a gratidão é a base de tudo. Ó, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho para falar dos nossos parceiros, né? Que ajuda aqui o canal. Seguinte... Você, músico, você que serve na igreja, seja tocando algum instrumento, seja cantando, eu te convido a conhecer a nossa academia, Michel Santos Academy, tá bom? Vai ter um QR Code aqui, dá uma olhada lá. Você que quer aprender a tocar violão, temos a Academia do Violão. Você que quer aprender a tocar teclado, temos também a Academia do Teclado. E você que quer desenvolver a sua técnica vocal, quer aprender canto, né? Temos também a Academia do Canto. Eu, juntamente com a Carol e com o professor Fábio, estamos lá ajudando vocês que querem servir ao Senhor com excelência, tá bom? Então, dá uma olhada, o link vai estar na descrição aí também, vai ter o QR Code aqui, vamos nos aprimorar para servir ao Senhor com excelência. Lá já são mais de 3.000 alunos, né? Você pode aprender à distância, da onde você estiver, você pode aprender com a gente. Olha, e você também que quer fazer uma fotografia, tem a nossa parceira, que é TF Fotografias. Acompanha ela aí no Instagram e dá pra você fazer fotografia de casamento, de aniversário, de criança. Então já segue ela, manda mensagem pra ela, eu tenho certeza que vai ficar linda suas fotos e vídeos, né, amor? Com certeza. E você que quer dar uma repaginada na sua casa, ó, fim de ano tá chegando, geralmente ali, ó, Natal, a gente quer mexer, arrumar nossa casa, Viver Bem Estofados. A Viver Bem Estofados, ela alcança todos os cômodos da sua casa. Você quer um sofá, vai ter ali pra sua sala. Você quer uma cama linda, vai ter ali também pro teu quarto. Você quer uma mesa ali, é importante a mesa, né, amor? E até estabelecimento também, né? Até para estabelecimento, maca. Então, eu convido você a conhecer a Viver Bem Estofados, porque lá vai ter tudo que você precisa ali para dar uma repaginada na sua casa e deixá-la mais bela. E agora, vamos continuar com o nosso episódio. A gente separou aqui, ó, alguns tópicos pra gente falar para vocês. Qual que é o primeiro, amor? A gratidão como um estilo de vida. A gratidão não é só um sentimento momentâneo, é um estilo de vida. É uma escolha. Você não é reagir às coisas boas, é enxergar o Pai em tudo, inclusive nos momentos difíceis. E aí, eu vi uma historinha que aqui já leva mais pro casamento, que eu tava conversando com uma amiga minha, né? E numa fase que eu tava passando bem, assim, umas dificuldades no casamento, né? E aí, do nada, eu rolando o feed do Instagram, eu vi um vídeo que era uma menina falando dos 90% e dos 10%. E ela falou assim, muitas das vezes a gente tem os 90%. A gente tem um marido que é temente a Deus, sim, que é o macho alfa da nossa casa, que é o provedor, que cuida, que protege, que zela. Porém, a gente tá tão focado nos 10%, que é o cara romântico, que abre a porta, que não traz uma flor, às vezes, que a gente anula todos os
90% e foca nesses 10%. Então, a gente foca tanto na árvore que falta, que volta no início, que o Mike falou, a gente foca tanto na árvore que falta que a gente esquece de agradecer por todo o jardim que Deus já nos deu. Meu Deus. Não que a gente não precise lutar cada dia mais para melhorar, para conquistar, para almejar algo melhor, né? Mas a gente precisa ser grato pelo que Deus já nos deu. Então, isso faz toda a diferença. E ali começou a mudar o nosso olhar. Eu tava até comentando com a minha amiga nesse dia, eu falei, meu Deus, olha isso, quanto a gente esquece de agradecer pelo que tem, né? E foca só nos detalhes, às vezes, que a gente não tem. É o que o diabo nos mostra, né? Então, a gratidão, ela deve ser ali não só um momento espontâneo, né? Mas um estilo de vida. Sim. Você ser grato nos tempos bons e nos tempos ruins. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:15. Está escrito assim, ó. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros. E para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as... Foca nessa parte aqui, ó. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É muito lindo porque a palavra de Deus não fala assim, ó. Se tudo estiver dando certo, dê graça. Não é isso que a palavra de Deus diz. É em todas as circunstâncias. É em todo momento nós precisamos agradecer a Deus. Então nós entendemos que a gratidão, ela não é algo simplesmente espontâneo. Lógico que é muito mais fácil a gente ser grato, às vezes, quando a gente recebe alguma coisa, mas o que Deus está nos ensinando, o que Deus está ensinando você na tua casa aí, é que você deve ser grato até para os momentos difíceis. Sim. Talvez você está passando uma luta aí e você fala assim, meu Deus, agradeça a Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito lindo porque quando a gente olha para esse versículo, a gente acha assim, que não, todas as coisas cooperam para o bem, então tudo vai dar certo para quem ama a Deus. Ah, não, eu amo a Deus, então tudo vai dar certo. Não, está dizendo que todas as coisas cooperam, ou seja, é uma somatória de coisas boas e coisas ruins. Só que no final, tudo isso vai cooperar para o teu bem. Tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, a gratidão, ela deve ser como um estilo de vida. Eu sou grato. Deus, eu estou passando por isso. Eu sou grato. Deus, eu estou feliz. Eu sou grato. Deus, eu estou triste, mas eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito por mim, né? Em todas as circunstâncias, seja grato. Exato. E o segundo tópico, amor? Segundo, a gratidão protege o coração da murmuração. Murmuração e gratidão não conseguem andar juntas. São completamente opostas. Ou você agradece ou você reclama. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Lá em Filipenses 2,14 diz assim: façam tudo sem queixas e discussões, ou seja, sem reclamação e murmuração, Sim. né? E eu coloquei uma frase aqui que eu vi ontem em uma pregação que eu achei assim impactante, que é: tudo que a gente não honra, a gente perde. Meu Deus. E o principal, toda vez que você reclama, você está dizendo para Deus que não é suficiente aquilo que Ele já fez por você. Então, ou seja, a gente precisa parar de reclamar, de murmurar e de ver a rotina da nossa casa como um milagre que Deus nos dá diariamente, sabe? As nossas lutas, olhar para elas de uma forma diferente, acreditando que são elas que vai nos moldar para a gente alcançar algo melhor. Então, passar esse processo, né, sem reclamar, sem murmurar. Cara, é muito isso mesmo, né? Essa frase que a Carol falou, ela é muito impactante, né? Quando você não é grato, aí você tá mandando um recado para Deus. Deus, tudo que o Senhor faz por mim, tudo que o Senhor fez por mim, quando você não tá sendo grato, né? Você tá falando para Ele, não é o suficiente o que o Senhor fez para mim. E é porque, assim, às vezes, a gente fala assim, Maico, mas eu tô buscando a Deus. Sim. Eu busco e as coisas não acontecem, Maico. Eu quero viver tantas coisas. Aí, Maico, olha a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente acha que todos os nossos sonhos, nossos objetivos, todos os nossos desejos serão acrescentados. E não é isso. Porque se você pegar o contexto da história, a palavra de Deus antes disso fala assim, olha, não se preocupe com o que vestir, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você pode talvez não estar conquistando o que você queria conquistar, mas eu tenho certeza que o pão de cada dia tem alcançado a tua casa. O maná de Deus, ele tem alcançado a tua vida.
né? Então, isso é importantíssimo, né? Agora, falando de reclamação, eu tenho certeza, você que está na sua casa, nós já passamos por isso, você já percebeu que quando nós reclamamos, parece que as coisas pioram? Exato. Não parece? Literalmente, a gente reclama numa intenção De melhorar e chorar pra Deus, falar assim, Deus, é isso. E parece que as coisas pioram. Faz um teste, tenho certeza que você já passou por isso, né? Então, nós precisamos ser gratos. A segunda lição, a gratidão protege o coração da murmuração. Terceiro Exato. tópico, amor. A gratidão abre portas espirituais. Olha o que está escrito em Salmos 100, versículo 1. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o teu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Olha que interessante, né? Um dos cultos mais importantes ali, né, juntamente com o culto de ceia, né, que é o culto da nossa renovação da aliança com Deus, Sim. é o culto de ação de graças. E por que esse culto é tão importante? Porque é o culto que você vai e você não vai para pedir algo para Deus. Você vai para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, né? Então é algo muito importante nós agradecermos a Deus. A gente muitas das vezes foca tanto em pedir, Senhor, eu quero, eu preciso, tá tudo bem. Nós cremos em um Deus poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que liberta, um Deus que abre portas. Nós cremos nisso. Amém, nós cremos nisso. Sim. Mas às vezes a gente foca tanto em pedir que esquecemos de agradecer. Que esquecemos da ação de graças, de falar assim, Senhor, hoje eu não vim pedir nada pro Senhor, Pai. Eu vim te agradecer. Tem até uma música que fala isso, né? Hoje eu não vim te pedir, vim só te agradecer. Então, nós devemos agradecer ao Senhor com ação de graças, assim como está escrito, com alegria, com louvor, né? E eu tenho certeza que isso vai trazer algo muito grandioso para a tua vida. E o quarto tópico, meu amor? A gratidão transforma a nossa oração. Lá em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Meu Deus. Ou seja, quando a gente se torna grato, até a nossa oração muda, né? A gente para, que nem o Michael fala, algo que ele falava quando ele pregava, que quando a gente não é grato, a Bíblia é como se fosse uma revista do Avon. Não sei nem se você ia comentar sobre isso. Verdade, já você lembrou. A gente só abre para pedir. E na verdade não, né? Quando a gente se torna grato, tudo muda, né? Ao nosso redor. Tudo. Inclusive a nossa oração. A gente mais agradece do que pede, né? Quando a gente olha ali, quando nós falamos que nós somos cristãos, né? O que significa isso? Pequeno Cristo, imitador de Cristo. Se tem alguém que você pode se inspirar, é Jesus. Né? O apóstolo Paulo diz, seja imitador de Cristo como eu sou. Né? Então, uma das práticas de Jesus era agradecer. Por diversas passagens você vai ver, antes de Jesus fazer o milagre, ele agradecia. Quando ele chega ali para ressuscitar Lázaro, né? Lázaro já estava há 4 dias morto ali. Não tinha mais jeito, já cheirava mal. Antes de Jesus falar, Lázaro, saia para fora, ele levanta os olhos para o céu e agradece a Deus. Tá entendendo? Ele agradece a Deus. Quando a gente olha para aquela multidão que estava ali, a multidão, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, totalizando ali 10.000 pessoas, e tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Isso não dá para alimentar, malemar eu, gente. Malemar uma família. Tô brincando, malemar uma família, né? E aí, é o seguinte, antes de Jesus multiplicar o pão, os 5 pães e os 2 peixes, ele levanta aos céus e dá graças a Deus. Aí depois ele multiplica. E sabe o que nós aprendemos com isso? Quem não é grato, ele não vive a unção da multiplicação. Então, toda vez que Jesus ia multiplicar algo, ele agradecia.
E é muito interessante porque ele não agradecia pelo que Deus tinha multiplicado, mas ele agradecia antes de Deus ter multiplicado. Sim. Né? Porque isso gera de fato algo em nós. Você que tá aí, Maico, mas eu só vou agradecer quando eu receber. Não, agradeça. Agradeça e eu tenho certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém. Ah, Maico, mas agradeça pelo que ele já fez na tua vida. Sim. Né? Porque Deus ele já fez tantas coisas por nós, irmãos. Assim, são coisas infinitas. E o quinto tópico aqui, e último pra gente falar, qual que é, meu amor? A gratidão gera generosidade. Meu Deus, olha esse versículo aqui, ó. Guarda no teu coração, tá? Porque olha o que diz. Como, Salmo 116, 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Meu Deus, como posso retribuir ao Senhor? Ou seja, o que eu posso fazer para retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito a mim? É um versículo muito lindo e muito forte, né? É você olhar para Deus e você falar assim, Deus, como que eu posso fazer algo, Pai, para retribuir? Porque quando nós somos gratos, né? O tema que a Carol falou, a gratidão, ela gera generosidade. Como nós somos gratos, nós começamos a ser generosos. Automaticamente, né? Automaticamente. Por quê? Porque a gente precisou um dia. Exato. A gente precisou. Eu separei aqui, ó. Só quem precisou de perdão sabe a importância de perdoar. Só quem precisou de uma semente sabe a importância de semear. Só quem teve porta fechada sabe a importância de abrir a porta para alguém. Só quem chorou em silêncio sabe a importância de ouvir o choro de alguém. Só quem caiu sabe a importância de levantar quem está caído. Então olha isso. Quando nós somos gratos, automaticamente gera em nós ali uma generosidade. Porque a gente precisou, né? A gente sabe o que uma pessoa que está precisando passa, porque a gente já passou por isso. Teve um tempo atrás que o meu sogro estava passando por uma situação difícil ali, financeiramente falando, né? E aí ele perdeu o celular dele, né? Ele perdeu o celular dele, ele estava no mercado, ele saiu do mercado assim, foi... Esqueceu o celular em cima do... carro. Gente, você já passou por isso? A Carol já fez isso já algumas vezes. Sorte que esse celular dela aqui, ó, ele é de borracha, ele grudou em cima e foi com a gente não foi tão longe. O do meu sogro não, era uma capinha tipo de plástico, não era de borracha. Ele virou ali numa curva, caiu, aí bem perto do ponto de ônibus. E aí veio um ônibus e passou por cima do celular ainda. Só que não quebrou, o celular não quebrou. Milagre de Deus. Não, milagre de Deus. Milagre. O dinheiro dele tava no Pix, né? Do celular. E o cartão dele, desse banco, tava na capinha. Ou seja, ele tava alegre demais, porque assim, ele tinha recebido uma oferta ali, né? As pessoas tinham ajudado ele. E tudo o dinheiro que ele tinha ganhado ali pra comprar as coisas que tava faltando na casa dele, tava ali no celular. E ele tinha acabado de fazer uma compra no mercado, tava todo feliz. Ah, acabei de fazer a compra aqui, mas perdi meu celular. Ligou pra Carol desesperado, falou, filha, perdi meu celular, peguei o celular do rapaz aqui, ele emprestou pra mim. Meu Deus, e agora o que eu faço? Aí a Carol, já rapidão, ela ligou pro celular dela e uma senhora atendeu. Essa senhora atendeu o celular ali e falou assim, eu achei o celular, tal, tava esperando alguém vir buscar, tal, tava no ponto ainda, né? E aí a Carol falou, moça, obrigado por ter achado e tal, a gente pode buscar? Ela falou, não, pode vir buscar, passou o endereço, tudo certinho, não era tão longe de casa. Aí eu fui lá, né, e a Carol falou assim, amor, quando você chegar lá, dá uns R$50 pra ela, né, pra ter feito isso, mostrar ali, sei lá, uma gratidão. Eu falei, amém e tal. E eu indo ali pensando, e o Espírito Santo trabalhando no meu coração, dá os R$50 pra ela, dá os R$50 pra ela. Eu falei, não, beleza. Na hora que eu cheguei lá, ela falou assim, moço, eu só vou entregar o celular com a senha, tá? E ela fez certinha, porque se fosse outra pessoa que não pegou o celular, né? Ela falou, só vou entregar com a senha, por segurança. Aí eu falei assim, moça, eu não sei a senha dele, mas eu vou fazer o seguinte, eu tentei ligar pra Carol, a Carol não lembrava a senha também, e eu falei assim, não, então eu vou lá na casa dele, que ele tá na casa dele, era uns 3 km dali, né? Falei, vou na casa dele,
pego a senha e volto, pego o celular e depois levo pra ele, né? E fiz isso, voltei, o Espírito Santo falando, quando você pegar o celular, dá pra ela R$50, dá pra ela R$50. Cheguei lá, mostrei a senha pra ela, deu tudo certo, agradeci ela demais e tal. E aí eu fui e falei, passa o Pix da senhora, porque eu vou dar R$50 pra senhora, né? Pra senhora ter achado o celular, ter devolvido. Obrigado por esse coração, né? É bondoso. Ela, não, imagina, moça, eu não quero de jeito nenhum. Não quero não. Eu fiz porque é o certo a fazer, devolver, tá tudo certo. Não precisa me dar nada não, pode ficar tranquilo e tal. E aí, eu falei, aí o Espírito Santo falou, não, dá pra ela. Eu falei assim, não, por favor, passa o seu Pix, é gratidão mesmo, é uma oferta que eu quero dar pra senhora. Ela falou assim, moço, eu só vou aceitar porque realmente eu tô precisando muito. O meu esposo morreu faz 2 dias que ele morreu, né, isso era dia 28, o esposo dela tinha morrido no dia 26. E meu filho, ele tem uma doença e tal, e eu não tenho R$1 na carteira, eu não tenho nada. E nessa hora o Espírito Santo já falou pra mim, dobra. Sabe aquele famoso assim, ó, dobra e passa pra frente? Dobra, você que prefere R$2 ou dobra e passa pro próximo? E aí eu fui e mandei pra ela, né? E por que eu tô falando isso? Porque um dia eu precisei também. Exato. Um dia eu precisei de... Muitas pessoas já ajudaram muito a gente, sabe? Um dia eu precisei de uma cesta básica, levaram uma cesta básica na minha casa, na nossa casa. Um dia a gente precisou que alguém pagasse o nosso aluguel, porque a gente não tinha de onde tirar. Alguém pagou o nosso aluguel. Então, a gratidão, ela gera generosidade. Exato. Quando nós agradecemos a Deus pelas coisas, e não só gratidão a Deus, mas gratidão às pessoas também. Sim. É a lei da reciprocidade, é só você ver aí na tua vida. Se alguém fazer algo pra você, automaticamente você tem o desejo de retribuir essa pessoa. Parece que você tá em dívida, né? Você tem dívida, exatamente. As pessoas fazem coisas pra você e você fala assim, meu Deus, agora eu tenho uma dívida com ela. E ela nem sabe que eu tenho uma dívida com ela, mas eu tenho uma dívida com ela. Eu tenho que fazer algo em troca pra que dê tudo certo, né? Sim. Então... isso é muito importante, né? Esse tema que a gente trouxe hoje é sobre isso. É sobre gratidão, é sobre você agradecer a Deus pelo teu dia, é sobre você agradecer a Deus pela tua família, pelo jardim que Deus te deu, né? Maico, eu tô focando tanto em árvores que eu não tenho ainda, né? Na árvore que eu não tenho, porque eu perdi o foco do meu jardim. Eu não sei qual que é o meu jardim. Sabe qual que é o seu jardim? A tua família. Teu casamento. A tua casa. É muito engraçado porque quando 2 pessoas se unem ali, né? É um anseio os dois casar. Não, vamos casar e a gente vai viver o resto da vida juntos e vai ser uma bênção. Gente, o casamento, se a gente for viver pelo combustível do início, a gente vai parar no meio do caminho e não vai ter mais casamento. O casamento ele tem que ser regado. A vida familiar tem que ser regada. É um investimento que você tem que estar fazendo todos os dias. É engraçado, porque quando a gente é solteiro ali, e a gente tem aquela fasezinha de namorar, as paixãozinhas bobas, a gente tem que conquistar as pessoas, né? Uma pessoa ali, uma pessoa aqui, é isso. Quando você casa, você tem que conquistar a mesma pessoa todos os dias. É mais difícil. E aí dificulta mais. Por quê? Porque não é só coisas boas que tem num casamento. Se a gente resumir um casamento em si, é lindo. É uma bênção de Deus, é um projeto de Deus. Mas um casamento, ele só é... O casamento, ele só dá certo, não é porque tudo deu certo ali. É porque teve muito perdão. Teve muita renúncia. Tá entendendo? Teve muita quebra de orgulho. É igual o pastor Cláudio Duarte fala assim, gente, é o seguinte, ou você tem razão, ou você é feliz. Os dois não tem como. Ou você tem razão, eu quero ter razão, então a felicidade vai sair pelas portas do fundo. Não, hoje eu quero ter a razão e é isso, aí você tá pronto pra guerra? Então beleza. Não, hoje eu quero ser feliz. Aí deixa a razão de lado. Não tem jeito. Então, a vida é assim, né? Nosso casamento, o casamento de todas as pessoas, se não tiver renúncia, um casamento ele só dá certo. Não é porque tudo correu bonitinho, não. Mas foi porque teve muito perdão. Eu e a Carol só estamos juntos porque teve muito perdão. Da parte dela, da minha parte, mais da parte dela, mas também teve muita da minha parte também. Deu certo, por quê? Porque teve muita quebra de orgulho. Quantas vezes a Carol já não falou algo assim e eu falei assim, meu Deus,
Deus, eu vou falar. Aí eu pensava assim, o Espírito Santo falava assim, fala não. Deixa quieto. Deixa quieto, vai dar certo. E ela, mesma coisa, eu falando e ela, mesma coisa, Espírito Santo, vou falar. Aí o Espírito Santo fala pra ela, fala não, Carolzinha, fica quieta. Então, seja grato a Deus. Né? Nós estamos chegando ao fim desse ano de 2025, eu erro muitas datas, esse ano de 2025, e eu não sei como foi o teu ano. O ano para nós, 2025, foi um ano onde a gente teve muitos altos e baixos. Meu Deus do céu, foi um ano difícil. Mas a palavra de Deus diz que o mais importante é o final das coisas, não o início, né? Amém. Hoje tá uma bênção, glória a Deus, né? Mas não quer dizer que... Só Deus sabe, a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? Eu lembro que até a gente brincava com os jovens, né? Na época que a gente estava pastoreando. O mês de abril foi um mês terrível, assim, para nós, em todas as áreas, financeira, tudo, uma crise ali. Eu falei, meu Deus do céu. E para as pessoas que estavam do nosso lado. E para as pessoas que estavam próximas da gente também, no culto, tudo. Eu falei assim, meu Deus. E aí, a gente até apelidou o mês de abril, que era o mês ruim, entendeu? A gente até falava assim, ó, até brincava com os jovens, ó, talvez você tá passando um abril na tua vida. Mas fique em paz, que logo, logo vai vir um maio. Vai vir um maio e vai dar tudo certo. Porque quando veio maio, parece que foi assim, um virar de chave e as coisas começaram a dar certo, né? Sim. E o mês de abril parecia que não acabava nunca. Falei assim, meu Deus do céu, né? E quando eu falo isso, também eu falo brincando, né? Porque eu profetizo na tua vida que o mês de abril, de janeiro, fevereiro vai ser os melhores... Janeiro, fevereiro, abril da tua vida. Em nome de Jesus, né? Então, seja grato a Deus. Né, por tudo que ele tem feito na tua vida, seja grato a Deus pela tua família, seja grato a Deus pelo teu ministério, se você serve ao Senhor, né, pelo teu trabalho, pelo ar que você respira, né, seja muito grato. Às vezes, o ano todo, que nem o Michael disse, às vezes foi muito de altos e baixos. E talvez você passou por momentos muito difíceis. Aí chega no final do ano e você tem aquilo, fica olhando para tudo que você deixou de conquistar ou para tudo de ruim que aconteceu. Foque em você tá aqui. Seja grata porque você chegou em mais um final de ano. E eu profetizo que esse será o melhor dezembro da sua vida. O ano ainda não acabou e Deus pode fazer muitas coisas ainda na sua vida. Em nome de Jesus, né, amor? Amém. Eu tô afinando o violão aqui. Por quê? Porque a gente quer ter um momento aqui com vocês... que está escrito em Salmo 100. Eu vou até ler de novo com vocês aqui, ó. Salmo 100. Lê aí, amor. Salmo 100, enquanto eu vou afinando aqui. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e o seu rebanho do seu pastoreio. Entrem por portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Então a gente queria cantar aqui algumas canções agradecendo a Deus, né? E você que está na tua casa aí, que você possa louvar com a gente em nome de Jesus. Dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia.
resposta a ti. Há uma canção e render-me aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se cante essa canção, eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém, amém. Vamos continuar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo
Glória a Deus. Agora a última, hein? Pra gente animar agora o ambiente da tua casa. Vamos lá. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém. Eita glória. Irmãos, que vocês possam guardar no coração, né, esse episódio de hoje. Amém. Que vocês possam ser gratos ao Senhor em todo tempo, lembre-se, em todas as circunstâncias. Né, Amém. amor? Em nome de Jesus. E a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima segunda-feira, ó. Esse mês de dezembro ainda tem episódio do Pode Unção, tá? Então na próxima segunda-feira a gente vai ter convidados aqui incríveis em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua casa também. Então a gente se encontra na próxima segunda-feira. Aonde, amor? Aqui no Pode Unção. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.